seu respeito: eis o verdadeiro caluniador, que fica falando mal de mim, sem me conhecer, e de todos os meus conterrâneos de Nazaré. Este é você, Natanael. Foi assim que Jesus Cristo falou. Não, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Impressionante como Jesus foi difamado, e a maneira que ele reage é altamente positiva, dizendo que não tinha dolo naquele homem. Obviamente não quer dizer que ele não tinha pecado, seria contra tudo que a Bíblia ensina, claro, acabei de mostrar isso, mas eu entendo aqui que ele quer dizer que era um homem sério, um homem de caráter correto, sério, embora não foi nada bonito o que ele falou. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. O que ele estava fazendo embaixo dessa figueira? Onde era a tal dessa figueira? Que horas foi que ele estava embaixo dessa figueira? 3 da manhã, 6 da manhã, meio-dia? Não tenho a menor ideia, e ninguém tinha a menor ideia, a não ser Jesus. E ele exclamou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. A reação de Natanael quanto ao poder do Senhor Jesus Cristo, mas eu quero chamar a atenção aqui da reação de Jesus Cristo. Reação dele, fantástica. Muito bem, vamos a João 8,41, falando agora de gente do povo. Jesus travou várias discussões com pessoas do povo, das multidões. João 8,41 diz assim: Jesus falando: vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, os judeus lá: nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Puxa, que coisa forte, chamaram Jesus de bastardo. Não, foi muito pior do que isso. Você sabe de que chamaram Jesus aqui? Filho de porneia. Porneia é de onde vem pornografia, imoralidade. Nós não somos fruto de uma imoralidade como tu foste, que a tua mãe era noiva e se dizia virgem e teve um filho. É isso que eles acusaram Jesus. Eu não sei como é que ele não mandou uma legião de anjos destruir esse povo lá, fazer ficar mudo quem disse isso, eu não sei o que, ficar aleijado o resto da vida. Eu ia pensar um bocado de malvadeza, tudo errado, claro. E ele continua discutindo, firmemente, duramente, mas serenamente. Inclusive lá na frente ele os acusou de serem filhos do diabo, logo lá na frente. Então ele foi caluniado, e então aqui, ele caluniou também, chamaram-no de filho de uma mulher adulta, imoral, e agora ele dá o troco. Pois vocês são filhos do diabo, está vendo aí, mesma moeda. Qual é a diferença? É que eles eram filhos do diabo. Jesus não era filho de moralidade. Mentira. Eles eram. Detalhe: Jesus não, mesmo dizendo uma verdade, ele não disse por dizer. Era uma misericórdia que Jesus estava fazendo, alertando a eles de quem eles eram escravos e filhos, e ele próprio Jesus estava vindo aqui para livrar pessoas das garras daquele pai malvado, perverso, chamado diabo. É totalmente diferente. Então não é que Jesus calunia, ou critica, ou dá o troco. Não. É não entender nada se for por este caminho. Muito pior era ele ter encerrado a conversa. É assim? Vocês não têm condições morais de conversarem comigo, não. Eu vou embora, vocês não são dignos de eu estar nem aqui. Dava as costas e ia embora. Não, ele continuou conversando e ainda revelou uma verdade dura de ouvir, claro.
mas altamente misericordiosa. Judas, com um beijo cínico e traidor, ele entrega a Jesus Cristo, e vejam o troco que ele recebe. Troco aqui é entre aspas. Lucas 22, 47. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Um beijo hipócrita, fingido, um beijo que custou dinheiro, ele ganhou para isso. Porém Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Olha a resposta, a atitude do Senhor Jesus Cristo. Os judeus que foram prendê-los com cacetetes, nessa mesma passagem aqui, que magoaram muito Jesus Cristo, porque ele não era ladrão, salteador para ser preso com cacetetes, um homem perigoso, queria partir para a violência. Isso machucou, claro, além do próprio fato de irem prendê-lo, mas a forma como eles foram prender Jesus Cristo, foi um ultraje muito grande que fizeram a ele, muito grande. Veja como é que ele reage, versículos 52 e 53 desse mesmo texto. Então, dirigindo Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim? Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Não caluniou, não revidava com ultraje. Falei a pregação passada ou atrasada, no guarda que o esbofeteou durante o julgamento, deu um tapa nele. Um ultraje maior do que um tapa é difícil ter. Como é que Jesus reage? Dizendo: o que eu fiz de mal? Diga o que eu fiz. E se eu não fiz nada de mal, por que ele está me ferindo e me batendo? Então é a reação dele. Os soldados passavam, ridicularizavam: tu é filho de Deus, é? Pois desce daí. Cadê? Que tu vai edificar o templo em 3 dias. Desce daí de cima. Todo tipo de ultraje, de chacota. E ele, em resposta, o troco que ele deu, entre aspas: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Tão parecido com você, né? A reação de Jesus Cristo com a minha. Nós somos muito diferentes. Rápido sem rebater, em difamar, em falar mal, em dar um troco, sem aspas, em letras maiúsculas mesmo, um trocão, mais do que fizeram com nós, ou conosco. E talvez a gente acha que está justificado e sendo muito honesto só em reconhecer que somos assim. Pelo menos nós reconhecemos que somos imperfeitos e que somos defeituosos e tal. Ótimo que reconheçamos, mas muito mais do que isso, nós temos a obrigação de aprender com o exemplo que Jesus Cristo deixou para nós. Agora, saiba de uma coisa, meu irmão: Ele vai cobrar isso de você. Ele vai cobrar esse tipo de reação de você. É um tanto quanto teórico. Não vou dizer a palavra teórica, talvez a palavra melhor seja remoto, é muito distante. Eu estou aqui falando de Judas, no tempo de Jesus, dos guardas que cravaram o espinho na cabeça dele e ficaram gozando dele na cruz, do que deu um bufete nele. É um pouco talvez muito distante, e dizendo: vamos imitar. Aí amanhã, antes de 9 horas da manhã, alguém lhe ultraja, alguém lhe difama. Sua mulher,
seu marido, seu filho, vizinho no elevador, sei lá, que é alguém no trânsito, seu chefe, seu subordinado, seu colega. Logo cedinho de uma segunda-feira de trabalho, você já é difamado de saída. Aí não fica nada vago, nem distante, nem remoto o que ele fez, porque é para você olhar para lá, trazer para hoje, porque aquele momento exato, o seu momento de humilhação ou de difamação que estão fazendo com você, e aplicar. O cristianismo é absolutamente prático, muito mais prático do que nós muitas vezes pensamos. Não é uma coisa meio mística. Oh, que belo exemplo que Jesus deixou conosco para nós seguirmos e tal. Não é só isso, gente, é cumprir. E quanto mais nós estamos lembrados disto, com uma pregação dessa, com a leitura que você faça da Bíblia, do Evangelho, e lendo, e lembrando, enchendo a mente e o coração disso, mais vai se fazer presente na sua vida o exemplo de Cristo, que é exatamente o que Pedro diz: imitem. Servos, na época escravos, estão sofrendo nas mãos de senhores injustos, cruéis, malvados. Estamos, obedeça. Mas Senhor, obedeça. Mas foi injusto, eu sei, obedeça, porque para Deus é grato sofrer injustamente por motivo da sua consciência diante de Deus. Faça isto. Por isso é que Pedro entrou com o exemplo de Jesus, porque já estava falando de uma maneira prática. Então fica o desafio para nós também. O terceiro ponto que Pedro trata: quando o maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Nós nunca vemos uma ameaça de Jesus Cristo pessoalmente assim para quem o maltratava, como esses vários exemplos que eu dei. E o que ele fazia? Essa é uma pergunta crucial para a vida cristã. O que ele fazia? Olha, ele deixava o assunto de lado. Não tem problema. Deixava o agressor imune, como se nada tivesse acontecido. Não, esquece. Eu tenho grande capacidade de sofrer, de ser agredido. Não tem problema não, deixa para lá. Absolutamente não. Ele não deixava o outro imune, livre de uma confrontação com alguém pelo mal que fez, de estar caluniando e ultrajando. Quero fazer um parênteses aqui. Esse negócio de deixa para lá não tem sentido diante de Deus. Cada pensamento que cada pessoa teve, cada ação vai ser colocado diante de Deus, e Deus vai pedir contas. Quando alguém lhe pedir perdão, nunca diga: ah, não foi nada, esquece. Não é a maneira correta. Foi nada? Foi. Você me ofendeu. Como é que não foi nada? Ficar orgulhoso? Acha grande coisa ter sido ofendido? Não, não é questão de orgulho. É que foi um erro. Foi uma ofensa. E essa ofensa vai ter que ser tratada. Me perdoe. Desculpe. Está desculpado. Está perdoado. Olhe para os olhos do ofensor e diga: você está perdoado. É um erro dizer não foi nada, porque ele pensa que não foi mesmo, e foi. Ele vai continuar fazendo ofensas talvez piores, achando que não é nada, que é alguma coisa sim. Então essa forma de perdoar é errada. E já vi o contrário, gente que não acha que fez mal algum, mas o outro é muito zangadinho, orgulhosinho, qualquer coisa se zanga, aí o outro diz: então me desculpe. Aí eu pergunto: você pediu perdão ao fulano? Pedi. Pelo quê?